Da semana da Quaresma, celebrando a liturgia desta terça-feira, nós somos auxiliados por esta mensagem que nos faz pensar, porque os mestres da lei e os fariseus tinham oportunidades muito parecidas com as nossas. A nossa prática religiosa não pode se perder na informação, no saber. O saber precisa ser interiorizado, vivenciado, ou seja, o saber da nossa fé não pode perder o sabor daquilo que é a contemplação do amor de Deus em nossas vidas, da sua obra, o que Ele espera de nós. É muito forte a advertência que Jesus faz aos fariseus e aos mestres da lei. Vocês devem seguir tudo o que eles dizem, mas não o que eles fazem. Eles impõem pesados fardos sobre os ombros das pessoas, mas eles próprios não são capazes de mover esses fardos com um dedo sequer. É uma advertência para uma prática em que a lei tornou-se como um pedágio, algo para se adquirir a salvação. Quem cumprisse a lei estaria adquirindo a salvação. No entanto, a salvação é gratuidade. Para que este presente que Deus nos concede, que é a salvação, surta efeito em nossas vidas, é claro, precisamos ser obedientes à lei do Senhor. Nós já sabemos que eles eram conhecedores profundos das leis, não eram poucas normas, não. Nós já guardamos, porque o número é fácil de guardar. 365 proibições, 248 prescrições, somando um total de 613 mandamentos. Mas eles sabiam de cor todos aqueles mandamentos e sabiam exigir dos outros. A exigência da nossa parte nos torna desmedidos na multiplicação das leis, daquilo que é colocar o fardo sobre os outros. A vaidade é dar-se por satisfeito, por estar cumprindo essa legislação na sua memória, no seu conhecimento, por ter diante dos seus olhos e da sua prática de religiosa todos esses ensinamentos, mas na hora de colocá-los de verdade no interior das suas próprias vidas, eles se esquivavam e não o faziam. É impossível multiplicar leis desnecessárias. Todos nós temos que tomar cuidado. É impossível praticar a lei do Senhor se nós a multiplicarmos excessivamente. Nós vamos nos sentir cansados, desgastados e vamos acabar nos desanimando. A palavra de Deus disse com toda clareza no livro do profeta Isaías: deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. E ainda o Evangelho, que é a plenitude do sentido de toda a lei, veio ensinar-nos que a essência dos mandamentos é o amor total a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Peçamos o auxílio divino para que nós não nos demos por contentes por ter uma vivência e uma prática cotidiana da nossa fé. É necessário, é importante, ajuda-nos, mas coloca-nos também no risco de nos darmos revestido por vaidade,
satisfeitos com a nossa participação apenas. Eu me lembro de uma pequena história de uma senhora que gostava de contar as missas de que ela participava. Ia separando os caroços de feijão numa vasilha. Cada dia que ela chegava da missa, ela colocava mais um caroço de feijão. Ia reunindo aqueles caroços de feijão, mas teve um dia que ela já estava saindo para ir para a igreja. Uma pessoa perto da casa dela estava passando mal. Ela parou para acudir àquela pessoa, telefonou, pediu socorro, o socorro chegou. Assim que ela atendeu aquela necessidade, ela dirigiu-se apressadamente para a igreja. Chegou lá, a missa já estava na metade. Quando ela retornou para casa, ela pensou assim: eu não sei se eu coloco um caroço de feijão aqui, ou como que eu vou fazer, porque eu participei só de uma parte da missa. A gente sabe que a missa de preceito, a gente precisa participar dela totalmente. Mas a missa que não é de preceito, nós não somos obrigados a participar, porque outras situações podem nos levar a perder uma parte da missa e isso não nos impede de comungar. Então aquela senhora pensou assim: eu vou partir esse caroço de feijão e vou colocar aqui nesta vasilha, e afinal de contas eu participei de meia missa. A historinha que é imaginária, mas que tem uma lição. Quando ela chegou para prestar contas diante de Deus, ela tomou aquela vasilha, só tinha meio caroço de feijão. Foi o dia que a missa dela teve todo o sentido. E o sacramento realizou com a prática da caridade que ela exerceu, a sua finalidade, o seu objetivo. Ela disse: onde estão os outros? As outras, você participou de modo mecânico e não vivenciou tanto que esse dia você praticou esta obra de caridade. Todos nós, queridos irmãos e irmãs, não podemos nos dispensar da prática religiosa cotidiana. A oração deve ser um hábito na nossa vida. Nós temos que tomar cuidado para não acharmos que já estamos salvos. Aquela parábola que o pai fala com os filhos para ir cuidar da vinha, um falou assim: eu vou, mas não foi nada. O outro disse: eu não quero ir, mas acabou indo. O Evangelho pergunta: quem fez a vontade do Pai? Aquele que disse que não queria ir, mas foi. Porque disse que eu vou é porque ele pensava que tudo que o Pai desejava ele cumpria com rigor, mas na verdade era só formalmente. Então nós devemos viver a essência da nossa fé, e para isso eu trouxe aqui uma oração de Santo Ambrósio, onde ele roga o auxílio do bom pastor para socorrer a nossa vulnerabilidade. Vem então, Senhor Jesus, procura o teu servo, busca a tua ovelha enfraquecida. Vem, pastor, procura como José procurava as ovelhas. Andava por aí errante a tua ovelha, enquanto tu tardavas, enquanto te entretinhas pelos montes. Deixa de lado as tuas 99 ovelhas e vem procurar aquela que saiu por aí vagando. Vem sem cães, vem sem rudes empregados, vem sem o mercenário que não sabe passar através da porta. Vem sem ajudante, sem intermediários, pois já faz tempo que estou esperando tua vinda. Sei que tu vens vindo, se é verdade que não esqueci os teus mandamentos. Vem, mas sem bastão. Vem, contudo, com amor e atitude de clemência. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos.
A cruz remistes o mundo.